Olá, amigos e amigas da Escola da Doutrina Espírita. Com grande alegria e grata satisfação, estou aqui com vocês mais uma vez para que possamos fazer uma reflexão sobre o tema que me foi proposto pela casa. E esse tema está no capítulo 77 do livro Fonte Viva de Chico Xavier e Emmanuel, cujo título do capítulo é Pai Nosso. E esse título, assim como a reflexão, é uma referência à oração dominical ensinada pelo próprio Cristo, a oração do Pai Nosso que o Cristo deixou como legado para todos nós. Nós sabemos o quanto a oração, a prece é importante para nós, para nos sustentar na nossa caminhada, para nos fortalecer diante das dificuldades, para fortalecer o nosso espírito, para nos consolar. Jesus deixou essa prece para nós entrarmos em comunhão com Deus, em conexão com o Pai. Então, a oração que Jesus nos ensina visa essa comunhão com a divindade, a fim de que em todos os momentos da nossa vida nós possamos elevar o pensamento a Deus. E no livro Fonte Viva, Emmanuel vai nos dizer que a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Emmanuel nos diz isso, entendendo a profundidade dessa oração que muitas vezes nós repetimos de forma automática e não nos atentamos para os ensinamentos preciosos que tem nessa oração. Por mais que repitamos a oração do Pai Nosso, essa oração sempre terá algo a nos ensinar, em vista de que muito do que está ali naquela oração, nós ainda não seguimos. A prece, ela é um importante instrumento em nossas vidas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, vai nos dizer que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ser de pedido, é o que mais nós fazemos, é pedir a Deus. Nós estamos o tempo todo pedindo a Deus o amparo, a assistência, coisas materiais, e muitos de nós nem agradecemos aquilo que recebemos, então só ficamos como pedintes a Deus, e quando não recebemos também ainda, somos aquelas crianças mal criadas, reclamando que não temos sorte, que Deus não atende às nossas solicitações, ainda no estágio de espírito infantil e que diz que aceita a vontade de Deus, mas no fundo, não aceita a vontade de Deus. Temos que sair então dessa condição de pedintes para buscarmos sempre agradecer a Deus as suas infinitas bênçãos em nossas vidas, que muitas vezes nem nos damos conta, porque sempre ficamos olhando para aquilo que falta, para aquilo que não temos, nos comparando com os outros, com as outras pessoas, com o vizinho, com o familiar que porventura tem uma vida, mas entre aspas, próspera do que a nossa materialmente, E aí ficamos nessa condição de pedinte, quando na verdade Deus está dando a nós tudo aquilo que merecemos e precisamos na nossa atual condição. Porque antes mesmo de pedirmos, Deus já sabe da nossa necessidade. E aí continua no Evangelho que essa prece pode ser esse objeto de petição, pode ser um agradecimento, devemos buscar agradecer mais a Deus todas as bênçãos que temos, uma glorificação ao Pai. Podemos orar assim por nós mesmos ou por ontem, pelos vivos ou pelos mortos. E muitas vezes algumas pessoas não se sentem nem capazes de orar, e aí pedem a outras pessoas, acham que não tem fé suficiente, a sua vontade não é firme, acabam por pedir a outras pessoas que orem por elas.
quando todos nós somos perfeitamente capazes de entrar em comunhão com Deus, de elevar o nosso pensamento ao alto, mesmo que a nossa fé seja pequenininha, mas desde que ela seja sincera, né, que venha do coração, que venha da nossa alma, que tenha intenções puras, elevadas, certamente estará em contato com a divindade, com os espíritos superiores e os espíritos amigos. E continua no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte questão: as preces feitas a Deus escutam aos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora aos outros seres, que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O que é que nos diz aqui? Que quando fazemos a oração e recorremos a esses intercessores, que na doutrina chamamos de os espíritos de luz, espíritos mais elevados, né, em outras crenças podem ser outras figuras, né, e a que nós mais conhecemos do catolicismo, os santos. Então, os santos são esses intermediários de Deus. Assim, Deus incumbe vários espíritos, vários seres, para que possam nos socorrer no momento em que nós precisarmos. Por isso, nunca devemos pensar que estamos sozinhos ou que Deus não ouve a nossa prece, porque há milhares de seres que estão junto a nós, incumbidos de auxiliar e socorrer todos aqueles que buscam o Pai, que pedem socorro a Deus. Assim, nós vamos ver como nos traz o Livro dos Espíritos, na questão 659, que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Por isso, Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, vai nos ensinar como devemos fazer essa prece, essa oração. E ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno. E tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Quando formos orar, devemos buscar a quietude do coração, da mente. Essa é a proposta de Jesus para que a gente entre nesse ato de comunhão com Deus, de comunicação com a divindade. E no Livro dos Espíritos vai nos dizer que a adoração é um sentimento inato, como o da existência de Deus, né? Está na lei natural, que é a lei de adoração. Por isso que existe entre todos os povos, mesmo que de forma diferente. Não à toa, os povos da antiguidade adoravam a fenômenos da natureza, as coisas materiais, aos animais. Então, assim, o ser humano, desde tempos remotos, tem dentro de si esse sentimento de que existe algo maior do que ele deve adorar. Mas, né, antes não havia compreensão exata da divindade, né, de como hoje, principalmente, nós entendemos Deus, mesmo que ainda de forma imperfeita essa compreensão. E no Livro dos Espíritos, na questão 653, Kardec vai perguntar: precisa de manifestações exteriores à adoração? Os Espíritos respondem: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Mais do que a forma, mais do que as pessoas que estejam junto conosco, como nós dissemos anteriormente, o que importa é a nossa intenção. O que está dentro do nosso coração quando nós estamos fazendo uma oração ao Pai? Nós queremos ser vistos, como nos traz o Evangelho de Mateus? Nós queremos que as pessoas nos admirem, olhem para nós, vejam que nós estamos orando e por isso, né, devemos ser considerados melhores? Mas não é isso que importa.
O que importa não necessariamente é o que falamos, mas a intenção e o sentimento que temos dentro do nosso coração quando nós proferimos determinadas palavras. O que está no nosso pensamento, porque a ação pode ser uma, mas o pensamento e a intenção pode ser outra. E é isso que Deus vai olhar quando nós estivermos em oração. E por valer mais a intenção, né, o que está no coração daquele que ora, né, daquele que busca a divindade, que o próprio Cristo nos alertou em relação a isso, dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai. Porque as pessoas podem falar em nome de Deus, falam em nome do Cristo, nós vemos aí, né, hoje ainda, falsos profetas, aqueles que falam em nome de Jesus, em nome de Deus, mas agem de uma forma completamente equivocada, completamente divergente daquilo que o próprio Jesus ensinou. Assim, ele pode estar falando, né, no Senhor, mas está agindo de maneira errada, indo de encontro às leis de Deus. Então, nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, estará apto para entrar no reino de Deus. E no livro dos Espíritos, nós vamos ver uma questão também que diz assim: tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? E os Espíritos vão responder: Deus prefere os que eu adoro do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então, independente da forma que eu use para entrar em comunhão com Deus, o que vale é aquilo que eu tenho no meu coração. Aquilo que de fato eu estou desejando, não só para mim, né, mas principalmente para o outro, para a humanidade, o planeta. O que eu estou desejando? O que eu quero? O que eu estou pedindo? Os meus pedidos são sempre egoístas, somente para mim, para minha família? E aí continua no Livro dos Espíritos a questão 658 que vai nos dizer: agrada a Deus a prece? E os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível-lhe a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece, ela tem que ser verdadeira, né? A gente precisa merecer as bênçãos de Deus a partir da nossa transformação, a partir do nosso arrependimento, a partir da nossa humildade, buscando a Deus com humildade no coração, com verdadeira amorosidade, não achando que Deus tem que atender aos nossos caprichos de espíritos ainda imperfeitos e infantis, mas buscando agradecer e servir ao Pai, para que possamos ser merecedores daquilo que melhor servirá para o nosso crescimento espiritual. E aí, falando um pouco dessa maneira de orar, eu trago aqui uma história de Bezerra de Menezes, do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes. É um trecho curtinho, então eu acho que vale a leitura, em que fala sobre a prece de Bezerra de Menezes à Virgem Maria, não a Deus necessariamente, mas a Mãe Santíssima, e que diz assim: quando orava, fazia-o de alma genufletida. Chorava, e os que viam orando aprendiam a orar de verdade e também choravam. Ou seja, aqueles que viam Bezerra de Menezes orando aprendiam como se deveria orar. Por isso, suas preces curavam e curam, salvaram e salvam, consolavam e consolam. Maria Santíssima, a quem se dirigia e dirige seus pedidos, atendiam e o atende sempre. É que Bezerra de Menezes lhe sabe falar na linguagem do coração
e na música do pranto que amo. Dizia-nos por isto que então a Virgem sempre fora em toda a sua estrada pontilhada em fraquedos, o fanal da consolação, o segredo do sacrifício para a Eucaristia da fé. Aqui um exemplo de Bezerra de Menezes como aquele que sabia orar. Mas não só orar. A vida de Bezerra de Menezes era um ato de amor e um ato de prece. Podemos dizer que era um ato de prece, né, de vinculação com Deus por toda a sua trajetória de vida, pela caridade que fazia. Porque não adianta dizer que amamos a Deus se nem sequer olhamos para aquele que está do nosso lado, que precisa de nossa ajuda. Então, a prece, ela é importante, a oração é importante, mas é necessário também a ação no bem, a transformação de cada um de nós, para que também essas preces elas sejam verdadeiras. Para que nossas preces e orações sejam atendidas como Bezerra era, é necessário que nós também tenhamos esse ato de comunhão com Deus através da caridade. Porque eu só posso dizer que eu amo a Deus quando eu amar verdadeiramente o meu próximo da mesma forma que eu quero ser amada. Aí está a lei de amor, a lei maior. Agindo de forma caridosa, é que eu estarei em verdadeira comunhão com Deus. E é aí que vamos compreender algo que Emmanuel nos trouxe, né, no capítulo que nós estamos fazendo reflexão. Ele vai nos dizer que todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Ou seja, os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O exercício dessa lei de amor, para que nós estejamos em verdadeira comunhão com Deus, nos traz essa compreensão de que nós estamos no mundo e tudo que nós fazemos repercute de algum modo, de forma benéfica ou não, a depender do nosso comportamento, na vida do outro. Então nós não podemos achar que o que eu estou fazendo aqui não vai interferir de alguma forma na vida do outro, na energia do planeta, porque interfere. Os nossos pensamentos e as nossas ações estão interferindo na energia do planeta Terra. Nós estamos passando por um momento de transição, um momento difícil, e sabemos o quanto é importante a prece para harmonizar o planeta, para tocar os corações mais endurecidos, daqueles que ainda se comprazem com o mal. A prece é um instrumento importantíssimo de harmonização da nossa vida, do ambiente que estamos, do planeta que estamos, porque é o momento em que nós vibramos energia. Assim, continuando na mensagem, o erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. E para compreendermos um pouco melhor a oração do Pai Nosso, há no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas, que são preces, né, que têm alguns direcionamentos e algumas formas para ajudar mesmo a gente, né, as pessoas que às vezes não conseguem fazer uma oração, entrar em comunhão com Deus, apesar de ter o sentimento sincero dentro de si, a depender do que esteja passando em suas vidas, às vezes não conseguem articular bem, organizar os pensamentos para conversar com Deus, né, com os espíritos amigos, com os anjos de guarda. Então há essas preces, né, no Evangelho segundo o Espiritismo a fim de facilitar essa nossa comunicação com o alto. E há a oração dominical, né, mais detalhada, com algumas explicações para que a gente possa compreender melhor. E nos diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Emmanuel vai nos dizer que, de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus,
ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário, assim, começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Então, rogamos a Deus no início do Pai Nosso para que Ele nos sustente, né? E também temos que ter em mente que tudo o que formos fazer na nossa vida, que possamos colocar Deus, né? Pedir permissão ao Pai, porque nada vai acontecer na nossa vida se não for pela permissão de Deus. E até aquelas coisas ruins, né, que nós achamos que é ruim para a nossa vida, a dor, é um grande aprendizado, na verdade. Se nós limparmos o nosso olhar e tivermos confiança em Deus, né, que Ele quer o melhor para nós certamente vamos ver a dificuldade e a dor como algo que é importante para o nosso crescimento. E quando eu rogo a Deus, eu coloco Ele acima de qualquer coisa. Venha o teu reino, o reino de Deus, o reino de bondade, de amor, de misericórdia. Mas essa construção do reino de Deus, que chegará até nós, deve partir da nossa ação no bem. E não podemos alegar ignorância, porque nós já somos conhecedores das leis de Deus, já sabemos o que nós devemos fazer, como devemos caminhar. Jesus já deu o exemplo. Então não podemos dizer que somos ignorantes, mesmo porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Daí o reino de Deus virá a nós, mas também seremos construtores desse reino de Deus dentro de nós e ao nosso redor. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós estamos falando isso na oração do Pai Nosso, será que realmente estamos aceitando a vontade de Deus? É algo que nós devemos perguntar, porque nós falamos ao Pai na oração que seja feita a vontade dele. Mas quando acontece algo na nossa vida que nos desagrada, nós aceitamos a vontade de Deus ou nos rebelamos contra Ele? Meu Deus, por que isso? Eu não mereço. O que é que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo a perda de alguém que eu amo? Por que sofri tal traição? Então, são muitas perguntas que algumas pessoas fazem quando se deparam diante de uma prova difícil. E aí não percebe que durante a oração ela está afirmando a Deus que faça a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então que possamos não só ficar nessas palavras, mas que possamos aceitar a vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades e principalmente diante das dificuldades. E o Evangelho vai nos esclarecer essa frase dizendo assim: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixume, sem nenhum tipo de queixume, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que, sem ti, ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Dai-nos o pão de cada dia, o alimento indispensável para as forças do nosso corpo, mas também o alimento espiritual, da paciência, da coragem, do fortalecimento da vontade para lutar. Então não é só o alimento material, o pão de cada dia, a comida, sustenta o corpo, a matéria, a carne, mas principalmente pedimos na oração dominical o alimento das nossas almas.
Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos ao que nos ofendeu. Como solicitar a Deus indulgência para as nossas imperfeições, para os nossos equívocos, quando muitas vezes nos negamos a desculpar, a perdoar aqueles que nos machucaram, nos magoaram. Não estou falando isso aqui acreditando necessariamente que é fácil se perdoar, né, desculpar, às vezes uma ofensa que foi muito difícil para nós, né, de uma pessoa que nos machucou e magoou profundamente. Mas nós devemos pensar sobre esse trecho da oração, né? Estamos aqui pedindo o tempo todo, através da oração dominical, a Deus que nos perdoe. E muitas vezes falamos veementemente, né, de forma categórica, que jamais vamos perdoar alguém. Assim, mostra o quanto nós não estamos refletindo sobre essa oração que Jesus deixou para a gente. Por isso é necessário sempre relembrar a lição de Jesus também. Não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, infinitamente. Perdoar os nossos inimigos. Assim sempre temos que nos dispor a perdoar. Se ainda é difícil para nós, que comecemos não desejando o mal daqueles que nos afetaram, que nos magoaram, que nos ofenderam. Começando a não desejar o mal, a não desejar vingança, a não desejar que a outra pessoa, né, seja prejudicada. Esse já é o primeiro passo, né, quando a dor é grande e há muita dificuldade no perdão. Mas só em não desejar o mal ao outro, desejar que aconteça a ele algo igual ou pior do que ele fez, já é um grande avanço para nós, né, no caminho desse perdão real. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Livrar, às vezes, da influência que nós sofremos o tempo todo, de muitos espíritos, né, que são nossos desafetos de outras vidas. Então temos que pedir a Deus a força para que a gente não caia na tentação, né, da influência desses espíritos. Porque os espíritos vão nos influenciar, vão mexer bem naquelas feridas que nós não queremos ver, que não queremos mexer, pegar nas nossas fragilidades e colocar ideias, né, para que a gente tenha determinadas atitudes que depois nós iremos nos arrepender. E o Evangelho nos diz: somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Então, rogar a Deus força para vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, porque quando realmente limparmos o nosso coração do mal, dos sentimentos negativos, nós não seremos influenciados por espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal a nós, nos prejudicando, nos fazendo cair na nossa caminhada. E chegamos assim ao final da oração. Assim seja. E o que eu estou dizendo com isso? Que seja feita a tua vontade, Senhor, pois você sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para nós, aquilo que nos convém. Quando eu digo assim seja, eu estou aqui ratificando a minha confiança em Deus e de que Ele só quer o melhor para nós, ratificando tudo aquilo que eu falei antes na oração dominical. E é aí que Emmanuel vai nos dizer: sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor.
do livro Fonte Viva. Por isso, como nos disse Emmanuel, nós devemos buscar nos associar aos propósitos do Pai, cumprir as suas leis e assim que nossa oração, que a partir de agora, quando estivermos fazendo a oração do Pai Nosso, que essa oração possa ser verdadeiramente sentida, né? Cada palavra possa ser colocada em prática, vivenciada, para que a gente possa realmente promover a nossa transformação. Muita gratidão a todos vocês, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e muita paz para todos.